Guilherme, então vamos já dar início. Se quiser, faz então uma breve apresentação sua, né? Rapidinho, quem é Guilherme Bordinho? Eu falei aqui antes, mas não custa nada. E também, claro, se dá uma explicada, né? Contextualizar um pouco sobre a Edmob, pessoal. Claro, presumo que todo mundo aqui, né, saiba o que é Edmob, mas não custa nada de relembrar os básicos, não é mesmo? Perfeito. Primeiramente, eu queria agradecer o convite da Jetmob, dizer que para mim é uma convocação, né? Boa noite a todos e em especial a quem está nos assistindo, né? Porque pós o expediente aí, indevido aí, depois de uns probleminhas técnicos, está aqui firme e forte para adquirir um pouquinho mais de conhecimento, trocar informação, para passar por essa fase da Edmob aí com um pouquinho mais de tranquilidade, né? Então, Perfeito, agradecer esse pessoal que está nos assistindo. com Falando certeza. um pouquinho de mim, rápido, para quem gosta de currículo, eu sou contador, né, formado na Universidade Federal de Santa Maria, sou especialista na parte de consultoria empresarial na área tributária, de onde eu tenho MBA, e na parte de docência também, né, que são as duas especializações que eu tenho, e atuo na área aí hoje já há 18 anos, né, com empresas de diversos segmentos, inclusive da atividade imobiliária. E para quem não gosta, não dá tanta bola para essa questão de currículo, eu sou um santamariense apaixonado pela minha família, que gosta aí de uma cervejinha no final de semana, de um churrasco, né? Quem não Bem gosta, né, assado. Guilherme? Então é assim que eu me identifico. Aproveitando que a gente está aqui, eu queria deixar um convite para o pessoal seguir, quem já segue a Jetmob que está nos assistindo, mas seguir a supervisão aí nas redes que tem notícia, né? @supervisão. E quem quiser seguir o Guilherme, eu tenho um canal oficial só de. Faz pouco que eu criei, só de conteúdo de empreendedorismo, tributário, parte contábil, tem operações imobiliárias, o pessoal tem bastante dúvida também, ganho de capital, permutas. Então segue lá o @Guilherme Bordinho oficial também, que vai ter bastante conteúdo aí para quem quiser buscar informação. Perfeito, Guilherme. Então, acho que vamos logo mais partindo então para nossas algumas dúvidas que a gente foi coletando aqui durante os dias e também já deixar a informação no pessoal aqui que no final da live vamos ter uma pequena surpresa, digamos, uma pequena surpresa não, digamos uma oportunidade, uma grande oportunidade ao pessoal do mercado imobiliário aqui. Mas então, vamos lá, Guilherme. Tu puder, digamos, fazer um pequeno resumo do que é Edmob, qual a importância da Edmob para as imobiliárias, bem curtinho aqui, porque, como a gente falou, o pessoal já, né, tem um conhecimento básico, mas sempre bom recapitular. Sim. Bom, a Admob foi uma declaração, tá, que surgiu posterior a um escândalo imobiliário aí do ano de 2013 de mais de 1 bilhão, tá, de reais em sonegação de impostos em meio ao mercado Uhum. imobiliário. Então, basicamente, a Admob tem o objetivo de reunir em uma declaração de periodicidade anual toda a movimentação imobiliária que aconteceu no nosso país ao longo de um ano, né? Então, até o final de fevereiro, né, o último dia útil de fevereiro do ano subsequente, nesse caso vai ser, no bissexto vai ser o dia 29, né? É o prazo limite de entrega da Admob, relativo ao ano de 2023, é entregue então no exercício subsequente, no caso do ano de 2024, e assim sucessivamente, 24 entregue em final de fevereiro de 2025, até que a legislação mude ou dispense. Então a gente tem toda a movimentação imobiliária que acontece dentro do país reunida nessa declaração, que é enviada ao governo federal. Essa informação ela serve de base para cruzamento de dados com a DIRF, com Uhum. a DOI, que é a declaração de operações imobiliárias que os cartórios fazem o envio, e também com o imposto de renda das pessoas físicas. Então, é um cruzamento de informações, tanto que quando nós evoluirmos um pouquinho aqui com a Admob, nós vamos ver as obrigatoriedades de entrega, independente da construtora ter feito uma informação, a imobiliária também tem que fazer, né? Não, uma coisa não anula a outra, justamente para que a Receita Federal tenha um banco de dados necessários aí para fazer o cruzamento de informações. Perfeito, então, Guilherme. Como nós sabemos, quem precisa declarar de imóveis são as imobiliárias e as pessoas físicas equiparadas às pessoas jurídicas, certo? Isso acho que é uma dúvida que o pessoal tem um pouco, que surgiu aqui também. O que exatamente é uma pessoa jurídica equiparada? Porque eu sinto que muitos corretores autônomos têm um medo, será que eu preciso? A partir de que ponto? Então, se tu puder explicar um pouco nesse sentido, o que é uma pessoa jurídica equiparada? Perfeito. O corretor autônomo, aquele que trabalha intermediando
vendas, né, seja para construtor ou seja para imobiliária, está dispensado do envio da Admob. Ele não precisa fazer o envio da Admob. Porém, a pessoa física, independente se corretor ou não, que fizer a incorporação imobiliária, loteamento, eu tenho um terreno, fiz o loteamento desse terreno e faço a venda desses lotes. Eu estou equiparado a uma pessoa jurídica. Eu tenho um terreno, construo 2 casas e vendo 2 casas. Estou equiparado à pessoa jurídica. E nesse momento em que eu estou equiparado à pessoa jurídica por operações semelhantes a esta, eu estou obrigado ao envio da Admob. Independente se eu sou um corretor ou uma pessoa física que não atue como corretora de imóveis. Mas volto a dizer, aquele corretor que está lá representando uma construtora, fazendo a intermediação entre os apartamentos que essa construtora tem, os imóveis que essa construtora tem, ao o adquirente, e ele é comissionado por isso, esse corretor não precisa fazer o envio da Admob. Perfeito. Uma dúvida aqui que chegou também para nós, inclusive lembrando o pessoal que está aí assistindo, se quiserem mandar dúvidas, mandem no chat aqui, a gente vai estar acompanhando, o Guilherme vai estar respondendo. Eu só vou estar aqui assistindo porque eu não sei, não tenho conhecimento que ele tem. Mas uma outra dúvida que nos chegou aqui é o seguinte, ó, vou até ler são 2 perguntas em uma, na verdade. Sou corretora de imóveis autônoma e presto serviço para imobiliárias e construtoras, já pegando ali o gancho, né? Preciso fazer a de imóvel mesmo, se eles fizeram? E a segunda pergunta, e se o contrato não tiver número, posso colocar sem número? Vamos lá, então vamos tentar contextualizar para todos. A primeira pergunta a gente já respondeu com a explicação anterior. Exato. Tá? Porque não tem nada a ver o fato da imobiliária. É importante que todo mundo que tenha o envio da Admob saiba que independente se a construtora envia a informação da venda do apartamento, se a tua imobiliária, pessoa jurídica, intermediou essa venda, tu tem que fazer a informação também. Uma coisa não exclui a outra. Agora, olhando para ti, que é pessoa física, tu não está obrigado a fazer o envio da Admob, a não ser que tu te equipare a uma pessoa jurídica. E o principal ponto é quando tu faz loteamentos e incorporações. Se tu atua como corretor autônomo para uma construtora, para uma imobiliária, e tu intermedia operações e tu é comissionado por isso, quem tem a obrigação de fazer a Admob é a construtora e a imobiliária. Você, pessoa física, que só fez a intermediação, não. Em relação ao número de contratos, tá? É um campo que existe um número em que a construtora, a incorporadora, a imobiliária tem de controle interno para saber que aquela operação aconteceu no contrato número tal. O que eu recomendo todos fazer por uma questão de controle e protocolo. Mas se não tiver número de contrato, basta deixar aquele campo em branco, tá? Ele não é obrigatório e ele não dá erro na transmissão da Admob. Perfeito. Tivemos 2 perguntas aqui no chat nesse meio tempo. O Jean Patrick perguntou, e corretor autônomo em venda de usados? Acaba caindo, né? Mais ou menos na mesma questão de ser uma pessoa equiparada. Perfeito. Uhum. E o Emerson perguntou, e a Admob em caso de corretor autônomo que administra a locação, como funciona? Também não, tá? O corretor autônomo que administra a locação também não. Perfeito. Tá? Não tem equiparação. Perfeito. Então vamos aqui também mais uma das perguntas que nos enviaram anteriormente. Deixa eu abrir aqui a nossa lista. Um segundinho. Que tivemos aqui. Eu fico em dúvidas em relação a contrato de promessa de compra e venda de imóveis. A empresa declara de imóvel, ela recebeu algumas parcelas do valor desse contrato. E destaco aqui que é uma empresa, uma pessoa jurídica nesse caso. Vamos lá. Depois é importante nós irmos para as pessoas. Depois eu até separei aqui o trecho da legislação para nós não perdermos nenhuma palavra, tá, Gustavo? Mas é importante dizer que as pessoas jurídicas que estão obrigadas ao envio da Admob são aquelas que comercializaram imóveis, né, intermediaram imóveis e foram constituídas para construção, administração, locação. Hoje está muito na moda as famosas holdings, né? Então, que é o caso da letra D. Então, quem está obrigado, de regra geral, pessoa jurídica. A física é só equiparada. Então, se houve a intermediação de venda, a venda, desde que a empresa tenha sido constituída para comprar e vender. Por exemplo, a pessoa tem um supermercado, uma prestadora de serviços qualquer, que não é constituída
para compra e venda e locação de imóveis. Ela não tem os quinais dessa atividade, não é a atividade fim dela. E, eventualmente, ela aluga uma sala que estava desocupada e, eventualmente, ela fez a venda de um patrimônio para adquirir um recurso. Essa empresa não está obrigada a enviar de MOB. Quem está obrigado a enviar de MOB são as empresas constituídas para esse fim. Incorporadora, construtora, aluguel de imóveis próprios, compra e venda de imóveis. Essas empresas estão obrigadas a o envio da declaração. Então, nesse caso, se a empresa, eu não sei quem é a pessoa que fez a pergunta, né? Tem uma empresa focada ou com o objetivo de compra, venda, alienação, incorporação, independentemente de qualquer outra situação, se ela realizou a venda, ela é obrigada a colocar. E aí nós temos dois casos. O primeiro fez a venda, vai a data da operação e o valor da negociação, independente de ter recebido ou não. Se porventura ela fez a venda agora em 2023 e não tivesse recebido, ela ia informar o valor da venda sem nenhum recebimento. No ano seguinte, ela vai informar a venda que foi realizada, o número do contrato, tudo mais, e a quantidade, né, em valores das parcelas que ela recebeu. Então, nesse caso que ela tem a venda e alguns valores de parcela, ela vai precisar ir lá na ficha de incorporação, né, e venda, construção, e informar valor da operação. Digamos que a operação tenha sido 300 mil reais. E as parcelas que ela recebeu totalizam 50 mil, ela vai colocar valores recebidos no ano de 2023, 50 mil reais. No ano de 2024, o restante do saldo, ou o que ela recebeu do saldo da venda daquele contrato, daquele imóvel. Perfeito. Uma outra pergunta também que é bastante comum e que vai um pouco aí nessa direção, que é o clássico. Assinei o contrato em dezembro, mas recebi as parcelas em janeiro. Como fica essa declaração? Que ela declara, por exemplo, dezembro de 2023, janeiro de 2024, por exemplo. Vai declarar em dezembro de 2023 a venda, né? O valor da operação, e em 2024 vai começar a informar os valores dos recebimentos, né? Perfeito. Na então, próxima na DMOB. Na DMOB 2025. E exatamente, vai começar a informar os valores recebidos. Mas a negociação vai. E é importante as pessoas saberem que, independente de se é contrato de compra e venda, escritura, houve a operação, nós temos uma informação e um campo para essa informação. Ao momento em que houver os recebimentos, vai ser preenchido o campo dos recebimentos. É assim que funciona. Por isso, os dois campos distintos. Perfeito. E relembrando, pessoal, quem tiver dúvida, por favor, envie aí, aproveita esse momento. Guilherme está aqui à disposição de todos para para poder ajudar todo mundo aqui a sanar as dúvidas. E também uma outra pergunta bastante comum aqui, que é aquela questão de parcerias imobiliárias. A minha imobiliária fez a parceria com a imobiliária do meu amigo e a gente vendeu o imóvel juntos, né? Um valor que vai ser dividido entre essas duas partes. Como que é feita essa declaração? Como é que isso entra na DMOB? Cada DMOB vai fazer a informação dessa venda. Então, a minha imobiliária e a tua imobiliária. Nós vendemos um apartamento lá, vamos dizer, de R$1 milhão. Você vai informar a venda de R$1 milhão, a pessoa que fez, o número do apartamento, o endereço, e no momento da tua comissão, você informa só o teu percentual. Então, você informa lá naquela comissão 50% do seu valor. E eu faço a mesma informação com os 50% do meu valor. Para que a pessoa que, obviamente, esteja envolvido tenha a informação das duas pontas de quem cobrou comissão e o valor da operação que aconteceu. Então, tanto a minha imobiliária quanto a sua deve fazer a informação da venda na DMOB e quanto ficou de comissão para cada um. Perfeito, é só o valor total digamos, não importa. O que importa é a minha parte. É a tua parte. Perfeito. A gente recebeu uma pergunta aqui da Vanessa Santos, que pergunta o seguinte, voltando ainda um pouco, na verdade, sobre a questão de holdings que ele tinha comentado, que é, como declarar de imóvel de holding familiar? Ela recebe aluguéis, a holding, recebe aluguéis por meio de imobiliárias que administram e por empresas jurídicas. E entre parênteses, a observação de que essas empresas jurídicas são inquilinos diretos. Nesse caso, sem comissão ou imposto retido. Ok. Vamos lá. Então, assim, existe de novo, uma das principais erros que o pessoal comete no DMOB é entender que se a construtora fez a informação, a imobiliária não precisa. Se a imobiliária fez a informação, a minha empresa não precisa. Não. Se tratando de pessoa jurídica,
uma coisa não exclui a outra. A imobiliária, se estiver intermediando, vai falar locador, locatário e as questões envolvidas. Se eu alugo direto e eu tenho uma empresa que os objetivos dela são compra e venda de imóveis, locação de imóveis próprios, etc., eu recaio no item D da obrigatoriedade de informação da DIMOB. E o item D diz assim: pessoas jurídicas constituídas para a construção, administração, locação ou alienação do patrimônio próprio de seus condôminos ou sócios. Ok? Então, nesse caso, a informação do aluguel igualmente vai lá na ficha de locação, na qual o locador é a própria empresa, repete o CNPJ da informação, informa os dados do locatário e o valor do aluguel recebido e os campos de imposto de renda retido, bem como a comissionamento, em branco, porque não há. Mas deve sim constar lá na ficha de locação essas informações. Perfeito. Temos duas perguntas aqui no chat. Uma que é voltando àquela questão sobre parcerias, que é a dúvida. Quando é uma parceria com um imobiliário e um corretor autônomo, quem faz a declaração? Quem faz a declaração é a imobiliária, perfeito, só da parte que ficou com ela. Ela informa o valor da venda e a parte que ficou com ela. Lá na pessoa física, vamos pensar que esse imóvel foi uma pessoa fixa. Fui eu que comprei. A Jetmob é uma imobiliária e o Gustavo, aqui, o nosso mestre de cerimônias, é o corretor autônomo, vai ficar com uma comissão, né? Todo mundo aí trabalhando com 6%, tu ganhou 10%. Né? Tu é um cara diferente, tu vai ganhar 10%. Então, vamos imaginar que eu sou a pessoa que faço, obviamente, a aquisição. Que no momento que eu informo no meu imposto de renda, eu coloco o valor do imóvel e quanto eu paguei de corretagem. Não interessa para quem foi. Tem a imobiliária com a parte dela e o Gustavo com a parte dele. Eu informo o total da corretagem que eu paguei e lá nos pagamentos que eu tenho na minha guia de imposto de renda, perdão, na minha declaração de imposto de renda, o campo pagamento, eu informo tantos reais para a imobiliária Jetmob, tantos reais para o Gustavo. Ponto. Eu informo lá os pagamentos das comissões que eu fiz da aquisição dos imóveis. Perfeito. E a segunda pergunta que chegou aqui é o seguinte: aluguei um ponto comercial PF para PJ. Devido à retenção do imposto de renda, mudamos para PJ para PJ. Como fica de imóvel nesse caso? Imagino que a questão é que tu declara que é um ponto de uma maneira e depois de outra. Acho que essa seja a dúvida. Eu não entendi bem a pergunta, mas vamos lá. Se puder, talvez esclarecer a pessoa que fez aí, mas por favor, Guilherme, continue. Vamos tentar imaginar duas situações. A primeira situação era um ponto de uma pessoa física que alugou para uma PJ. Automaticamente, pelo valor, a PJ deve reter esses valores. A pessoa física não tem que declarar nada. A imobiliária, que se houve intermediação, deve declarar. No momento em que ela transfere o imóvel que estava na pessoa física para uma pessoa jurídica que ela constituiu, na qual ela é sócia, se ela constituiu com a finalidade de locação, compra e venda de imóveis próprios, que é a letra D da obrigatoriedade, ela igualmente deve fazer a transmissão da DIMOB, informando esses valores lá no campo de locação. Independente se a imobiliária também fez a informação, se essa locação foi por intermédio de uma imobiliária. Entendeu? Então, a imobiliária faz a informação como intermediadora e ela, pessoa jurídica, faz a informação do valor que recebeu a título de aluguel, também lá no campo, na ficha da locação. Perfeito. Espero que a gente tenha respondido a dúvida. Se não tivermos, por favor, se conseguir reformular a pergunta para a gente tentar esclarecer. E reforço mais uma vez que quem tiver dúvidas é só comentar aqui que a gente vai estar respondendo. Guilherme, quando a gente gravou o curso da Dimob, teve um ponto bem importante que me ajudou muito a entender melhor a Dimob, que foi a questão de regime de caixa, de como isso funciona na Dimob. Eu acho que vale uma observação, vale essa explicação, porque no momento que eu entendi isso, muitas outras dúvidas foram sanadas, como aquela própria questão do assinei o contrato em tal ano, mas só recebeu o valor quando declara o valor, sabe? Então eu acho que se tu puder esclarecer um pouco esse ponto, seria bacana, porque é realmente durante todo aquele tempo que a gente gravou, foi uma informação que foi uma virada de chave para mim, de entender melhor como funciona a Dimob. Aí, ó, foi respondido sim, obrigado. Perfeito, que bom. Bom, Gustavo, assim, é importante a gente fazer distinções das fichas.
tá? Como é uma live, aquele curso foi um pouco mais voltado a imobiliárias, tá? Então, uma live aqui, a gente pode ter outras pessoas interessadas. Quando eu falo de venda, eu tenho que informar a venda quando ela aconteceu, independente do recebimento. Porque daí, Perfeito. quando houver o recebimento, eu vou começar a preencher os campos de recebimento, tá bem? Mas eu informo que houve uma operação de venda. Esse é um ponto. O segundo ponto onde o regime de caixa bate mais forte é no aluguel. Então, por exemplo, a informação mensal lá, janeiro, fevereiro, março, abril, enfim, os valores que lá estão são os valores efetivamente pagos ao proprietário. Então, o que acontece? Se eu faço a locação de um imóvel e o aluguel de janeiro é pago em fevereiro, entra o valor relativo a janeiro no mês de fevereiro, porque foi o mês em que foi pago. Então, significa dizer que o de janeiro, se esse imóvel já estava alugado, é o valor da competência dezembro, mas que foi pago em janeiro. E é importante falar da questão do pagamento, que é quando esse dinheiro já está, obviamente, de posse da imobiliária. Um exemplo, se ele está sendo intermediado por uma imobiliária. Independente de já ter sido repassado ao proprietário. Se o dinheiro já está com a imobiliária, o boleto foi pago na data que era para ter sido pago, se a imobiliária demorou um pouquinho mais para repassar, não importa. Entra naquele mês onde o pagamento aconteceu. Isso é regime de caixa. Por quê? Porque o imposto de renda das pessoas físicas são pautados pelo regime de caixa. O imposto de renda controla quanto eu tenho de dinheiro disponível em um determinado ano para justificar o meu patrimônio que aumenta ou diminui, né? E a renda que eu tive para fazer essas operações. Então, no momento em que entra um aluguel para mim, eu estou dando origem de um dinheiro que eu utilizei durante um ano, tá? Então, é importante cuidar. Quando eu tenho um aluguel, por exemplo, de um ano que já está correndo, né? Começa o problema de dezembro e de janeiro. A competência dezembro, normalmente ela é paga em janeiro. Então, ela vai entrar lá na outra de MOB. A não ser que os aluguéis vençam. Já peguei casos em que o aluguel de uma competência vencia no dia 30 da mesma competência, 31. Então, 31 de janeiro vencia o aluguel de janeiro, aí se pagou em janeiro, aí tudo bem. Aí é janeiro que entrou em janeiro. Mas o janeiro que entra em fevereiro, tu vai informar esse valor em fevereiro. Fevereiro que entra em março, tu vai informar esse valor em março, e assim sucessivamente, conforme a entrada do dinheiro ao locador. Perfeito. Temos aqui mais duas perguntas que chegaram nesse meio tempo. Primeiro, uma que foi enviada pela Adriana no nosso grupo do WhatsApp. Que ela pergunta: na de imóvel de locação, precisa ir a informação de imposto retido? E como eu sei que precisa. São duas perguntas, né? De novo, deixa eu repetir. São duas perguntas. Primeiro, na de imóvel de locação, precisa ir a informação de imposto retido? E como eu sei que precisa reter imposto? E se referindo especificamente a locações comerciais. Tá, então vamos lá. Aonde existe a retenção do imposto? Tá? É quando o proprietário é uma pessoa física e o inquilino é uma pessoa jurídica. Nesse momento, esse aluguel, né, recebido por essa pessoa física, está sujeito à retenção do imposto de renda na fonte, tá? Se a tabela progressiva assim acusar. Nós temos a tabela progressiva que tem isenção, depois o 7,5, depois 15, e assim até os 27,5 da retenção, bem como as deduções, né, do valor que deve. Então, o que acontece? Se nós estivermos falando com uma imobiliária, é muito importante a imobiliária se comunicar com o contador do inquilino, tá? Uhum. Porque o contador do inquilino, no momento em que ele vai pagar um aluguel para uma pessoa física, ele tem que fazer a conta e dizer, olha, esse aluguel é 5 mil reais, sobre o valor desses 5 mil reais, tem um pedaço que é retenção, vamos supor aí que fosse 500 reais, então 4.500 eu pago de boleto e 500 eu faço um DARF retendo o imposto de renda na fonte desse proprietário.
E aí lá na minha DIRF vai ter o informe, obviamente, de rendimentos, os valores que eu paguei e quanto de imposto de renda ficou retido na fonte. Então, respondendo à pergunta dela. Primeiro, sim, deve ir a informação da retenção. A imobiliária deve coletar isso e colocar a informação na DIMOB. Essa é a primeira situação. E ela vai fazer um confronto, obviamente, com a DIRF, que vai ser enviada pela empresa que é inquilina. Segundo ponto, a imobiliária, sempre que alugar para um inquilino pessoa jurídica, ela precisa informar esse inquilino, tá? Que o proprietário do imóvel é uma pessoa física e que o contador tem que verificar a retenção do imposto de renda. Em havendo a retenção, o imobiliário tem que ter aquele protocolo. Avisamos, vai haver o pagamento. Inquilino, teu contador mandou as informações? Eu sei, tá? Que existem imobiliárias que têm uma parceria com alguns escritórios de contabilidade e eles acabam já fazendo a sugestão. Mas eu sempre recomendo que essa conta da retenção seja feita pelo contador do inquilino, da empresa que está, obviamente, fazendo a locação do imóvel. E, obviamente, compartilhar essa informação com a imobiliária, até porque lá, no final de fevereiro de cada ano, a imobiliária tem que enviar a DIMOB com essas informações. Então, primeira resposta é sim, deve informar, e a segunda, ela tem que entrar em contato com o contador do inquilino. Perfeito. E era isso mesmo que eu queria ver contigo, na tua estrada, como é que tu vê a importância da assessoria contábil dentro das imobiliárias, em parceria com as imobiliárias, o que tu recomenda, além nesse sentido, que as imobiliárias tenham, no geral, assim? É uma analogia muito simples para as pessoas entenderem. O médico cuida da saúde das pessoas, o contador cuida da saúde das empresas, né? Então, falando de assessoria imobiliária, tu tem uma parceria com o contador, você vai ter soluções em ganho de capital, em ideias de operações com imóveis, seja com permuta, seja com troca, seja um condomínio para construção, seja na constituição de alguma incorporadora, uma sociedade com fim específico. Existem várias formas de se fazer negócio e, obviamente, de acordo com a origem dos recursos e com os objetivos dos envolvidos, o contador ajudar na equação, né, que ali se encontra para trazer uma solução mais vantajosa, né, para quem tem essa parceria. E se tratando de questão de locação, a resposta que nós fizemos anteriormente é uma delas, né? Orientar a imobiliária, olha, atenção quando o inquilino é uma PJ, coloca um gatilho para avisar, tem que ter retenção. Por quê? Porque em muitos lugares do Brasil e das vivências que eu tenho, eu sempre observei que a locação, normalmente, ela não é algo que deixa uma margem muito significativa para a imobiliária, mas ela ajuda na manutenção de custos fixos e o principal, o relacionamento com proprietários e pessoas de potencial investimento. Perfeito? Então, isso traz um nicho, um network, uma cadeia de relacionamentos para essa imobiliária. Então, você ter um zelo com isso, uma parceria contábil assertiva, faz com que as tuas informações da DIMOB, além de serem tempestivas, elas tragam exatidão. Porque se elas não tiverem consistentes, elas podem trazer tanto prejuízo para a imobiliária, que é responsável por essas informações, quanto no relacionamento dessa imobiliária com os proprietários, porque eles podem recair em malha fina por informações desencontradas, né? Por falta de organização ou de um suporte adequado à imobiliária que preparou a DIMOB. Perfeito. Então, a gente já temos mais duas perguntas aqui. Acho que vamos começando a se encaminhar para o final da live, certo? Lembrando a todo mundo que nos assiste que no final vamos ter uma oportunidade aí do pessoal do setor imobiliário sobre gestão de aluguel, que vamos liberar aqui no final da live. Mas estão mais duas perguntas. A primeira, sobre multas. Quais as penalidades da imobiliária que trabalha com aluguel e não faz a transação de imóvel? Não faz a declaração, né, de imóvel? Não faz a declaração de imóvel. Bom, primeira coisa, tá? Se a imobiliária trabalha com aluguel e não faz de imóvel, ela está colocando... Perdão, deixa eu pegar uma água. Claro. Ela está colocando em risco a relação dela com os proprietários, porque eles podem recair em malha fina. Simples assim, tá? Isso traz um desgaste enorme, né? As pessoas acabam
procurando um concorrente que tenha pelo menos uma organização, tá? E as imobiliárias que não entregam, nós temos multas que variam de R$ 1.500 a R$ 5.000. E aí, eu queria chamar a atenção para algumas coisas. É R$ 5.000 por mês calendário pela falta ou entrega, né, da declaração. Então, se eu passar 3 meses do prazo, tem uma multinha de 15 mil para pagar, né? Simples assim. Apenas. Tem 5% não inferior a R$ 100 sobre o valor de transações comerciais, né? No caso da informação omitida ou inexata. Então, 5%. Imaginando que nós tivéssemos operações aí que podem estar na casa de 10 milhões, 5%, né? Por operação inexata, né? E aí tem um ponto que é o destaque, e eu estou trazendo ele lá do Ajuda da Edmob, porque isso me chamou a atenção, né? Antes de nós vir para cá, eu dei uma, o que poderia trazer de alerta, e isso me causa, assim, talvez a maior preocupação. A omissão de informações ou prestação de informações falsas na Edmob configura hipótese de crime contra a ordem tributária. E aí a gente sai do campo administrativo e vai para a esfera criminal. Perfeito? E dentro das penalidades nós temos inclusive reclusão, né? Além de multa, entre outras coisas. E aí é importante destacar, e aqui a gente vai falar tudo aquilo que não for informado ou que eu quero fazer um jeito para arrumar, a gente vai para a linha da gambiarra e não do correto. Perfeito? Então eu sei que existem imobiliários, por exemplo, que dizem, o proprietário não quer declarar esse imóvel. Aí elas fazem um termo lá, que o proprietário assina, para tentar talvez uma regressiva, mas sempre lembrando que a obrigação da informação é dela. Perfeito? Sim. Então, ela pode ser acionada por isso, se ela tem esse documento, vai tentar alguma defesa, algo que possa fazer com que ela não seja 100% penalizada, mas é importante lembrar que a Edmob é de responsabilidade da imobiliária. As informações que estão ou não estão ali são de responsabilidade da imobiliária. Independente de ter um documento que diga que o proprietário não quer declarar, etc. Aí você coloca a sua matriz de risco, né, dentro da tua operação e avalia se você vai trabalhar com a informação 100% ou se você vai se submeter a alguma situação que envolva, por exemplo, o exemplo que a gente está trabalhando aqui. Perfeito. Outras duas dúvidas aqui. A primeira, da Adriana, que tinha perguntado antes também, qual o prazo para enviar a Edmob? Essa eu sei, Adriana, é o último dia útil de fevereiro. É sempre o último dia útil de fevereiro, que em 2024, por um acaso, dia 29 de fevereiro. Essa eu já estou sabendo. E aí veio uma outra pergunta também, que é, o lançamento na Edmob é a relação apenas de PF para PJ, PF para PF não? Eu acho que a confusão talvez tenha sido com a questão do imposto retido na fonte, me parece. Não, é que assim, imposto retido. o que acontece? A locação, vamos falar de locação, compra e venda. Todas as operações, independente das pontas. Se ela é de uma imobiliária, ela está falando para a informação de uma imobiliária. Se eu sou proprietário de um imóvel, pessoa física, e o Gustavo é o inquilino, também pessoa física, e a imobiliária faz essa intermediação, essa informação da minha locação para o Gustavo vai na ficha. Se eu fosse uma empresa e o Gustavo, a pessoa física, essa informação também ia. Então, independente das pontas. Quando eu estou falando de pessoa física com pessoa jurídica, é o que a gente tem que ter atenção se talvez naquele aluguel possa ter retenção de imposto de renda, que é uma outra situação, né? Então, normalmente, quando o aluguel é entre pessoa física e jurídica, onde o locatário é pessoa jurídica, a depender do valor do aluguel, pode ser que tenha retenção do imposto de renda. E se tiver, essa informação também tem que ir na Edmob, porque tem um campo específico lá na ficha de locação. Perfeito. Então, e a última pergunta da noite é do Adson. Para os proprietários que fazem carnê-leão, o procedimento é o mesmo ou muda alguma coisa? Procedimento é o mesmo. O proprietário faz o carnê-leão. Isso é uma declaração da pessoa física. A Edmob é uma obrigação da imobiliária que fala que aquele cara que fez o carnê-leão, né, tá com o carnê-leão dele certo, porque a informação também tá aqui na Edmob dizendo que ele alugou e ele também tá dizendo
que alugou. A informação cruza e não vai dar problema no imposto de renda. Agora, vamos imaginar que a imobiliária faz a informação da Admob, dizendo que eu faço a locação para o Gustavo e eu não fiz o carnê-leão, né, do aluguel do Gustavo. O que é o carnê-leão? É uma antecipação do imposto de renda, né, que a Receita Federal acaba exigindo, para que talvez não corra o risco de lá no final, na declaração, não receber valores que eu, Guilherme, recebo do Gustavo, pessoa física. Se fosse uma pessoa jurídica que estivesse me alugando, ia ter a retenção. Mas, como é você que me aluga, você não retém o meu imposto. Eu sou obrigado a fazer um carnê-leão, a depender dos valores, e informar lá mês a mês e pagar o imposto de renda relativo àquele carnê-leão. Então, o que vai acontecer? Se a imobiliária vai lá e faz a informação que eu tinha, um aluguel, que merecia o pagamento do carnê-leão, e eu não faço essa informação, tanto no carnê-leão quanto no imposto de renda, malha fina para mim. Aí vai lá a imobiliária com uma informação, eu com outra. Quem tiver certo, né, fica tranquilo. Quem não tiver tem que corrigir, pagar a notificação, enfim, né? Sofrer aí as consequências do erro ou do erro consciente, né? Sim. Perfeito, então, Guilherme, vamos agora, sim, caminhando realmente para o final. Eu falei, né, que íamos ter uma oportunidade aqui, e o que acontece é, a Jetmob, além de todo o CRM, tem também um sistema, um módulo de gestão de aluguéis completo. Faz toda a gestão, repasses e controle de contratos de aluguel das imobiliárias de forma automática e muito mais fácil. E nós temos também a questão sobre a Admob, né? A gente consegue emitir a Admob, um documento, preparar um documento para a Admob de forma automática. E como é que funciona? Tu chega ali em fevereiro, tu clica no botão de mob, no botão de mob dentro do módulo de gestão de aluguéis, e ele vai te dar um arquivo que tu coloca ali dentro do programa da Receita Federal, de declaração da Admob, não o Receita Net, o que vem antes, não me esqueci, me faltou o nome agora, e ele vai importar essas informações e sua declaração vai estar pronta ali, claro, sobre os aluguéis, né, especificamente. E a grande oportunidade que a gente tem aqui é um cupom de 50% de desconto na taxa de implementação do módulo de gestão de aluguéis. Então, na hora de contratar, na hora de ligar, na hora de conversar com o pessoal aqui, nossos especialistas, é só informar o cupom. Eu estava na live, eu recebi o cupom, ou informar o cupom de MOB50. O cupom é válido até o dia 16 de fevereiro, pessoal. Então, também não dá para perder muito tempo, até porque tem o carnaval chegando. Claro, nós vamos estar de plantão, vamos ter vendedores aqui esperando para ajudar vocês, certo? Então, até o dia 16 de fevereiro, cupom de MOB50, 50% de desconto na taxa de implementação do módulo de gestão de aluguéis para sua imobiliária. A gente vai deixar um link aqui depois, ou pode entrar no nosso perfil e para acessar toda a questão sobre o módulo de gestão de aluguéis. Guilherme, se tu puder então agora fazer o teu jabá, falar as tuas arrobas. Não, eu tô aqui pensando, né? Deu a louca na Jetmob, 50% de desconto. Tu viu só, o gerente enlouqueceu. Tem que aproveitar um sistema que ajuda a controlar, principalmente quem tem aluguel, é chato de controlar, a gente sabe, tem um monte de questões que vão além da Admob, tu poder pegar já a Admob pifadinha, só para fazer a conferência, né? Então é importante aí, pelo menos aproveitar para verificar quem não tem um sistema, né, que controle isso. Cara, eu acho que assim, ó, toda imobiliária ou construtora, incorporadora, seja até um corretor autônomo, que a gente tem bastante corretores autônomos hoje, precisa ter um parceiro, independente de nós ter a Admob envolvida. As operações com imóveis, existem diversas oportunidades e formas de fazer de maneira legal, buscando uma economia tributária. Então, tu ter um parceiro contábil que te ajude a pensar, perfeito, a economia tributária, seja na constituição de uma PJ, seja numa sociedade por conta de participação, seja por uma sociedade específica, né? Seja por te dar ideias de transação de imóveis junto a ganho de capital, que normalmente é um dos grandes entraves em operações imobiliárias, gatilhos, né, de entender o que a Admob fala com o imposto de renda. Então precisa ter. Se você não tem esse parceiro, entra em contato com a supervisão, a gente vai ter um enorme prazer em te atender, vai ser uma alegria tomar um café contigo, seja ele virtual, perfeito?
A gente atende 25 cidades do Rio Grande do Sul, 6 estados do país. Então, dependendo do teu negócio, se ele é consultivo, a gente consegue te atender à distância. E mesmo à distância, a gente vai estar sempre presente no teu negócio, com informação consistente e essencial para a tua decisão e na condução da tua estratégia. Então, pode contar com a gente. Mais uma vez, reforço. Entra no nosso Instagram, na nossa rede social, @supervisão contabilidade. Lá você vai ter um conteúdo e todos os nossos canais de contato. E para quem também quiser conteúdo e alguma coisa que não é tão formal empresarial, pode seguir aí o @Guilherme Bordinho Oficial, que também tem bastante conteúdo. Eu até, agora, na semana que vem, vou abrir também uma caixinha de perguntas lá. Deixa aqui sua dúvida da Admob, né? Para quem assistiu essa live e foi lá no meu Instagram, vai poder também fazer alguma pergunta e a gente vai formalizar, vou responder todo mundo. Olha só, numa reviravolta, querem uma dúvida específica sobre a supervisão. O Jean perguntou, vocês fazem parceria contábil específica ou só mensal? E depois ele especificou, com específica, digo pontual para determinados casos. A gente pode estudar. A gente tem assessoria projetos, né? Que são trabalhos de começo, meio e fim. Nós temos aquela assessoria que ela é contínua, né? A gente estipula número de horas para uma questão contínua. Se ele deixar o contato, que a gente entra em contato com ele aí, né? Marca uma call, marca uma visita, se for possível. E aí a gente entende quais são as parcerias e acaba aí, se a gente consegue chegar num bem bolado, né? Perfeito, então, Guilherme. Então, vamos encerrando agora, reforçando mais uma vez nosso cupom de MOB 50% de desconto na taxa de implementação do módulo de gestão de aluguéis da JetMob, para vocês poderem fazer essa gestão de forma automatizada, muito mais eficiente, muito mais rápida, e também consegue fazer a JetMob de forma automatizada para facilitar toda a tua vida. Reforçando também que nós, em parceria com o Guilherme e a Supervisão, fizemos um curso completo sobre JetMob. É um curso totalmente online, totalmente gratuito, né? É só entrar lá no nosso YouTube, entrar no nosso site, no nosso blog, perdão, jetmob.com/blog, ou no YouTube, bota lá JetMob, curso de mob, JetMob, tu vai encontrar. E, de novo, é só se inscrever lá e vai fazer o curso 100% online, 100% gratuito. E o Instagram da Supervisão seria @supervisão, certo? É o @supervisão contabilidade. Contabilidade. Perfeito, é isso aí. Então, nós perguntaram agora. Entra lá, @supervisão contabilidade, @Guilherme Bordinho Oficial. Supervisão contabilidade está na live, ela vai botar nos comentários do Instagram, tá? Perfeito, ela vai botar então aí nós nos comentários, tá? A gente está aqui com o suporte. Ele entra aí nos comentários e coloca o comentário com @supervisão. Aí o pessoal clica ali e já vai para o perfil. Então, Guilherme, eu acho que vamos também já nos despedindo dessa live. Informa também o pessoal que nos próximos dias a gente vai colocar essa live no YouTube, vai estar disponível também aqui no nosso perfil, caso queiram revisitar, voltar para uma outra dúvida específica que tenham. E o nosso grupo do WhatsApp segue ativo também, com mais algumas informações que vão acontecer nos próximos dias. Perfeito? Estamos aqui aguardando o comentário do pessoal da supervisão para facilitar a vida de todo mundo. Mas eu acho que é isso, Guilherme. Mais alguma observação que tu gostaria de fazer em relação à nossa live, em relação a Admob? Em relação ao mercado imobiliário? Primeiramente, eu gostaria de parabenizar a JetMob pela iniciativa, tá? Eu acho que hoje a grande moeda do mundo é a informação, é o conhecimento. Então, isso mostra a preocupação da JetMob com os clientes JetMob e os que não são clientes JetMob, né? Gerando conteúdo, além de ter a ferramenta, buscando parceiros para gerar um conteúdo técnico. Então, eu acho que essa iniciativa é importante. Contem sempre com a supervisão, contem comigo, é uma convocação, né? E agradecer todos que aqui estavam aí, ouvindo o Gordinho, né? Até essa hora, né? Daqui um pouquinho querendo ir para sua casa, mas a gente está aqui para contribuir. E muito obrigado, né? Estou sempre à disposição de vocês. Tá aí o nosso comentário. Perfeito. Tá? Na live com o Instagram, @supervisão contabilidade. E eu tô disponível lá na supervisão e no meu Instagram. Manda um direct, a gente conversa, tira dúvida, entra em contato, né? Para que todo mundo passe aí por essa fase da Admob de uma maneira muito tranquila e assertiva, não perdendo o prazo do dia 29 de fevereiro. Perfeito,
Guilherme, muito obrigado pela tua participação, muito obrigado pela tua parceria, que na verdade, o pessoal que não sabe, está desde o ano passado construindo agora assim, toda uma série de materiais para Edmob, teve o curso, teve o e-book, agora que culminou tudo isso nessa live, certo? Muito obrigado mesmo pela parceria e já pensando nas parcerias que virão entre nós, com certeza. E é isso aí. Agradeço a todos da nossa audiência também, reforçando a questão do cupom de MOB50, 50% de desconto na taxa de implementação do módulo de gestão de aluguéis da JetMob. Se o pessoal também quiser nos seguir aí, @JetMob_, nos acompanhar no YouTube, que é só botar lá youtube.com/@JetMob, ou colocar JetMob na busca, vai encontrar facilmente também, acompanhar nossas redes aqui. E é isso. Guilherme, uma boa noite e mais uma vez muito obrigado. E muito obrigado a todos que nos acompanharam até aqui e uma boa noite geral. Muito obrigado. Boa noite. Beijo.